Isso. Isso. Esse aqui. Cadê, né? Tomara que não carregar no celular. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade para nessa manhã nós transmitirmos aí a nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar nesta manhã com oração. Nesta manhã, oramos, soberano e eterno Deus. Graças nós te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, reunidos para bendizermos o teu nome, Senhor, e também aprendermos um pouco da tua palavra. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que me ouvem, os que irão me ouvir, Senhor, na manhã deste dia. Que a tua boa mão esteja sobre cada família, sobre cada lar, abençoando, Senhor, a cada família, que o dia seja abençoado, seja próspero. Pai, que o Senhor possa nos orientar através do teu Espírito. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos estar adorando a Deus com 2 hinos da harpa cristã nesta manhã. Pela bondade de Deus, está conosco aqui, né? Nossa irmã Thaís, minha digna esposa, estará louvando a Deus juntamente conosco. Logo após nós estaremos aí adentrando aí nos assuntos da nossa primeira lição, segundo trimestre do ano de 2020. Vamos louvar a Deus com o hino de número 1. Comenta os irmãos com a paz do Senhor. Prometeu com certeza chuva de graças mandar, Ele me dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enche para o seu nado de amor. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande
permanente, põe dentro de nosso ser chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Vamos louvar a Deus aí com o hino de número 5. Hino de número 5 da nossa harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo o vivo altar. ó desce fogo santo Do céu, sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu selar. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Hoje, dando início, ao segundo trimestre, e aí, por motivo de força maior, através das redes sociais, no EBD Online, mas querendo Deus, logo estaremos aí de volta, nos reunimos todos juntos, para estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é a lição de número 1 do nosso segundo trimestre este que traz por tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Acredito que algum dos irmãos ainda não tenha pegado as suas revistas, mas eu quero desde já avisar que as nossas revistas chegaram. Os irmãos procurem aí os responsáveis, os irmãos do sítio que nos assistem, os irmãos da Aliança 30 que estão nos assistindo, procure os responsáveis aí, pois as lições já chegaram. Os irmãos aqui do Templo Sede entre em contato aí com as irmãs Cesária, a irmã Érica, e elas estarão aí orientando os irmãos como fazer para pegar a sua lição. Hoje a lição de número 1
é a nossa lição introdutória, né? É uma lição bem histórica, é a carta aos Efésios e saudação aos destinatários. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, leitura registrado em Efésios, capítulo 1, verso 1 e verso 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Você que tem aí o exemplar das Sagradas Escrituras, abra sua Bíblia para estar nos acompanhando. Os irmãos que já estão aí conectados, entrando, que Deus em Cristo abençoe, presbítero Maxwell, irmã Rogiane Batista e sua família, irmã Maria, irmão Afonso, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos, irmã Cesárias, que Deus abençoe. Compartilhe aí, irmãos, esta live para que possa aí alcançar a vida de outros irmãos. Leiamos as Sagradas Escrituras, Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 2, e depois leiamos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Vamos ler primeiro Efésios, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Leiamos agora Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, lhe impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Graças a Deus. Meus irmãos, façamos mais uma oração. Soberano e eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, por essa linda oportunidade, por esta manhã maravilhosa, da qual nós estamos aqui, Senhor, reunidos para nós adorarmos o teu nome, louvarmos o teu nome e aprendermos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um, que a tua palavra possa chegar em cada lar, em cada família, possa chegar, Senhor, ao encontro de cada um, fazendo aquilo, Senhor, que aprove ao Senhor. Deus, que se nesta manhã tem alguém enfermo, alguém aflito, alguém doente, Senhor, que a tua boa mão possa visitar nesta hora, que a tua mão possa visitá-lo nesta hora, curando, sarando o Senhor de toda sorte de enfermidade. Pai, nos direciona uma vez mais através do teu Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, como disse, a princípio estamos iniciando mais um trimestre, a temática, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta lição, irmãos, ela é baseada na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. Então, toda esta lição será baseada aí na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso.
A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, irmãos, ela é uma das cartas mais profunda, mais tocante. Os estudiosos bíblicos, a carta aos Efésios como a rainha das cartas. Então é uma carta muito tocante, uma carta muito profunda que Paulo escreve aos irmãos. Paulo aí escreve essa carta, ele é irmãos daquela época e os irmãos de hoje, ajudar a nós outros nos nossos dias. A carta de Paulo aos Efésios, ela se divide, assim podemos dizer. Primeiro, duas partes específicas que possamos assim, para nós compreendermos. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 13, onde Paulo vai tratar a respeito do chamado da igreja, e a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 6, a respeito da conduta da igreja. Então, essas são as duas partes principais que se divide a carta aos Efésios. E aí, entre essas duas partes principais, por exemplo, na chamada da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3, no capítulo 1 nós vamos encontrar as bênçãos para a igreja, no capítulo 2 a edificação da igreja, no capítulo 3 a revelação da igreja. E a conduta da igreja, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, nós vamos encontrar como andar em do capítulo 4, verso 16 ao capítulo 5, verso 20, como andar em santificação. E do capítulo 5, a partir do verso 21 até o capítulo 6, versículo 9, nós vamos aí andar em submissão. E a parte final do capítulo 6, do verso 10 ao capítulo 24, temos aí o andar sob a proteção. Então, hoje, esta carta, irmãos, essa carta é uma carta muito poderosa. Ela nos ensina aí, como a igreja de Cristo, trata dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos pessoais, da qual nós estamos aí inseridos, né? Então, é uma carta muito poderosa. Essa lição, ela irá ajudar poderosamente essa igreja desses últimos dias, pois tratará de algumas temáticas de suma importância para a vida da igreja nesses últimos dias. O nosso texto áudio da nossa lição está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí, a verdade prática diz que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Essa é outra verdade. Então, esta epístola revela aí o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Senhor, meu pastor, irmão Neuci, que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aí nos assistindo, nos acompanhando. Continue intercedendo por nós, por nossa vida, para que o Senhor possa nos orientar. Vamos lá, né, irmãos? O nosso objetivo geral é mostrar que o propósito divino na Epístola aos Efésios. Ressaltando aqui, né, que essa lição desse trimestre, ela é escrita pelo pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação da Assembleia de Deus. Ele é líder da Assembleia de Deus na missão do Distrito Federal, doutor em teologia, licenciado em filosofia. Então, é um grande homem que o Senhor tem usado, né? Vamos lá para a nossa introdução da nossa carta. A introdução. A Epístola aos Efésios, ela é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus,
Nessa lição estudaremos o aspecto introdutório e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da vida cristã. Já mencionei aqui a epístola aos Efésios, ela é considerada aí a rainha de todas as epístolas. Essa é uma designação que está relacionada com excelência às revelações bíblicas que fazem sobrepujar as demais cartas de Paulo. Nessa carta, como dado aí, o propósito eterno de Deus por meio de a igreja. Então, verdade é que na carta de apóstolo Paulo aos irmãos em Efésios, traz aí como tema, destaque aí desta epístola, o corpo de Cristo, né? Então, ela é uma carta, como disse, muito poderosa. É uma carta, uma das mais lindas cartas de Paulo. Paulo, ao escrever esta carta, é uma carta de orientação, é uma carta para que viesse ajudar os irmãos daquela época, naquele contexto que estavam vivendo. E também nós iremos aprender que é uma carta que serve-nos para nossos dias hoje, uma carta de orientação para os dias em qual nós estamos vivendo hoje. Tem tudo a ver, melhor dizendo, tem tudo a ver com os dias que estamos vivendo hoje. Falando no dia de hoje, né, irmãos? Hoje é um grande dia, né, que os irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa denominacional, mas eu estou falando do corpo espiritual de Cristo, estão reunidos aí em um propósito de clamor aí a Deus através da nossa nação, né? Clamor esse que foi pedido pelo chefe maior dessa nação, dessa magna nação, que possamos aí estar apresentando esta nação a Deus, apresentando o chefe, né, desta nação, nosso presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor dê sabedoria e possa fazer aí o melhor para o nosso povo, que o Senhor possa estar abençoando. Então, a nossa lição, voltando aqui para a nossa lição, essa é uma carta que é muito necessária para os dias de hoje. Então, que possamos, através aí nessa lição introdutória, já temos aí uma noção daquilo que irá se desenhar durante as 12 lições. Vamos aí para o nosso primeiro ponto, que é autoria e data. O primeiro subtópico aí do primeiro ponto. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então a autoria desta carta, né, irmãos, não tem nem como nós negarmos que foi Paulo, pois como de costume naquela época, quando se escrevia a carta, não era como, nem vou falar como hoje, né? Porque no nosso tempo hoje não se escreve mais carta, mas aí há 20, 30 anos atrás, a comunicação por carta era muito comum. E se escrevia toda uma carta e depois, no final, que a pessoa lá assinava, a quem estava escrevendo a carta assinava no final da carta. Mas no dia de Paulo era diferente. No dia de Paulo, quem estava escrevendo a carta deixava a sua assinatura no início da carta. E aqui na carta aos Efésios,
está bem claro que ele está escrevendo. Assim como em outras cartas, ele vai aí reivindicar a autoria daquela carta. E aos Efésios não é diferente, como disse, pois no primeiro versículo do primeiro capítulo, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. É interessante notar que nessa apresentação que Paulo faz, ele destaca aqui que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Sabemos que Paulo ele não foi escolhido, assim por dizer, na primeira, ele não fez parte do grupo apostólico dos 12 apóstolos. Jesus não escolheu Paulo ainda quando estava vivendo em terra. Jesus escolheu Paulo após a sua ascensão. Quando Paulo, a caminho de Damasco, teve aquele belo encontro com Cristo. E aqui ele faz questão de ressaltar que ele é apóstolo de Jesus Cristo, não escolhido por ninguém, não nomeado por alguém. Ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Uma aplicação prática para aqueles que me ouvem, que fazem parte aí do santo ministério. Meu irmão, o seu ministério, ele foi escolhido de Deus. Pode até ter sido um homem que o consagrou, que te consagrou, mas o seu ministério foi escolhido de Deus. E se Deus, foi Deus quem escolheu, foi Deus que te chamou para o santo ministério, o Deus que te chamou é o Deus que cuida de ti, é o Deus que não te abandona, é o Deus que está contigo, assim como esteve com o nosso irmão Paulo. Então, nós podemos observar que em toda a caminhada apostólica, toda a caminhada missionária do apóstolo Paulo, Paulo sempre teve dificuldade, mas nós podemos observar que em toda aquela dificuldade, nós vamos ver que Deus estava cuidando dele, Deus estava dando aí o auxílio. E assim, meu querido e amado irmão que me ouve nesta manhã, o seu ministério apostólico, o seu ministério pastoral faz parte aí, é escolhido, você foi chamado por Deus para esta grande obra, para ajudar a igreja do Senhor Jesus. Ele mesmo vai falar nesta carta aos Efésios, ele vai falar que Deus vai chamar uns para pastores, outros para doutores, outros apóstolos, mas tudo para o engrandecimento, para ajudar a igreja do Senhor Jesus. Então creia, você que me ouve, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu para o ministério. Você não foi escolhido ao acaso, não, você foi escolhido por Deus. Se você está servindo, adorando a Deus neste grande ministério, foi Ele que te chamou. Outra coisa que nós podemos observar aqui nesse primeiro texto, irmãos, é a questão dos nomes, que muitas vezes é confundido por alguns. A questão dos nomes Saulo e Paulo. Paulo, como nós sabemos, ele nasceu na cidade da Cilícia, que era Tarso. E nesse tempo, o imperador Júlio César, lá pelos anos 100 a 44 a.C., determinou que todos que nascessem aí nessa cidade da Cilícia, em Tarso, fossem considerados cidadão romano. E Paulo, então, ele era judeu, mas aí foi considerado, por ter nascido em Tarso, foi considerado cidadão romano. Então o nome Saulo vem da raiz judaica e o nome Paulo é de raiz romana. Seria a mesma coisa do nome João aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é João e lá nos Estados Unidos é John.
pois é Maria. Maria aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos é Mary. Então é uma diferença, é o mesmo nome, só que em regiões diferentes, então em pronúncias diferentes. Então muitos dizem que para florear mensagem, até canções, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudou o nome. Saulo e Paulo é o mesmo nome, só que regiões diferentes, pronúncias diferentes, línguas diferentes. Então, Saulo é hebraico e Paulo é romano. Então, que os irmãos possam aí entender essa diferença. Vamos lá aí para o nosso segundo tópico aí do primeiro ponto, a assinatura apostólica. Deus abençoe os irmãos que estão entrando na live aí, a irmã Janete Mendes, ali da Aliança 25, irmã Rosângela, Deus abençoe, irmã Rosângela, diácono Mesaque, né, o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, que estão ali na Colina Verde, e ao novo integrante dessa família, que Deus continue abençoando, ao Misael, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida do Misael, irmã Rosângela. Estamos ansiosos para conhecê-lo. Vamos lá para o nosso segundo subponto aí, segundo subtópico do primeiro ponto. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo ele escreveu aí um total de 13 cartas das 21 cartas que encontramos no Novo Testamento. E todas essas cartas aí nós vamos Paulo se identificando como aquilo que já falei, se identificando. Então, ele escreve 13 cartas. 13 cartas essas que são divididas em alguns grupos. Nós temos aí as cartas escatológicas, que é a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nós temos a soteriológica, né, que fala a respeito da salvação, que é Romanos e 1ª e 2ª Coríntios. Temos as cartas da prisão, da qual faz parte essa carta de Éfeso, que é Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão, e as cartas pastorais, que são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito. Então, nessas 13 cartas que temos aí escrita pelo apóstolo Paulo, nós vamos aí encontrar essa identificação. Paulo aí se identificando pelo seu nome romano, que é Paulo. Como a lição vai nos trazer, provavelmente, né, ele preferiu usar aí o seu nome romano, pois o seu nome hebraico estava associado ao perseguidor da igreja. Todos nós conhecemos que quando ele teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele estava indo para aprisionar os crentes. Então, se ele usasse o seu nome hebraico, não pegaria muito bem, não seria bem recebido. E ele, usando como de estratégia, como tinha uma dupla cidadania, preferiu usar o seu nome gentílico, já que ele foi escolhido como apóstolo do gentil, ter um nome gentil para chegar até o gentil. Então nós vamos encontrar aí no decorrer dessas 13 cartas que foram escritas por ele, ele sempre se apresenta como Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. E aqui esse texto vai nos trazer, né, que, mais uma vez, aquilo que eu comentei com vocês anterior, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Não escolhido, que quer dizer não escolhido por homens. Não escolhido por homens. É pela vontade de Deus. Volto mais uma vez a ressaltar. Você foi escolhido para o santo ministério, meu querido e amado irmão, pela vontade
de Deus, pela vontade de Deus, porque nada acontece fora da vontade de Deus. E se você serve a igreja do Senhor Jesus no santo ministério, é porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, lhe escolheu. Então nós vamos ver aí Paulo se identificando aí desta maneira. Então, pela vontade de Deus. Graças a Deus. Vamos aí, irmãos. Essa primeira lição é apenas histórica, é só a base para as lições que irão aprofundar a partir da lição de número 2, que nós aprofundaremos aí no conteúdo dessa poderosa carta. Vamos lá. Nosso terceiro subtópico aí do primeiro ponto. Uma epístola da prisão. A epístola ela foi escrita no período que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso no Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o das epístolas das prisões redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, como falei aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela faz parte daquelas cartas que foram escritas na prisão, que são conhecidas como epístola da prisão. Quando Paulo estava preso aí nos seus 2 anos, aconteceu aí lá aproximadamente nos anos 60 depois de Cristo, entre os anos 52 e os anos 60 depois de Cristo, quando Félix aí e os governos de Cláudio e Nero estavam aí no poder. Essa epístola aos Efésios, assim como Colossenses, Filemon, são epístolas que foram escritas dentro da prisão. Temos aí uma curiosidade, né, entre as cartas de Efésios e a carta de Colossenses, que a carta de Colossenses repete um pouco aí a maioria do que está escrito em Efésios. Só que a ênfase de Colossenses é outra. A ênfase de Efésios é a igreja como corpo de Cristo. E a ênfase de Colossenses é Cristo, o cabeça da igreja. A carta de Filemon é uma carta que foi direcionada, né, a uma pessoa, não uma carta que foi direcionada a uma igreja, foi direcionada a uma pessoa, um amigo pessoal de Paulo, pois na sua prisão ele encontra lá um homem por nome de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon e Onésimo havia fugido e estava preso em Roma, e ali encontrou-se com Paulo, aceitou a Cristo e se converteu. E Paulo então escreve uma carta direcionada a Filemon para que recebesse Onésimo. É uma carta que fala de perdão, de amor, de restauração, porque se, pela lei dos dias atuais, se Onésimo voltasse, ele tinha aí a sentença de morte sobre sua vida. Então, Paulo vai escrever essa carta orientando a Filemon para que viesse receber a Onésimo novamente, não como um escravo, mas agora como um irmão na pessoa de Jesus. E Filipenses, né? Filipenses ela foi escrita próximo aí ao final do seu encarceramento, quando ele estava findando aí o encarceramento, ele estava caminhando aí para o fim da sua vida. Paulo escreveu a carta aos Filipenses. E, por sinal, é a carta mais alegre do apóstolo Paulo, é a carta à igreja em Filipe. Então, é a carta mais alegre. Então, essas são as epístolas, irmãos, a epístola da prisão. E Efésios faz parte dessa epístola. A epístola é essa que nós passaremos durante todo esse trimestre estudando a respeito aí do seu conteúdo. Vamos aí para o nosso próximo tópico, que é a data. De acordo com Atos,
Após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso foi entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa primeira data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. A data mais provável aí para a escrita desta carta é os anos 61 e 62 depois de Cristo. Então essa é a data mais aproximada da escrita da carta aos Efésios, né? Pois no ano de número 60, entre 60 e 62 de Cristo, Paulo foi aprisionado. Ficou aprisionado aí por 2 anos. Então foi quando ele escreveu essa carta. Então a carta foi escrita aí, simplesmente para nós nos localizarmos, foi escrita aí aproximadamente entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. Vamos aí, irmãos, para o nosso próximo tópico, que são, segundo tópico, os destinatários. Primeiro ponto aí do segundo tópico, a cidade de Éfeso. Fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desagava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Ela era considerada uma grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, esse é o contexto, essa é a cidade da qual estava inserida a Igreja do Senhor Jesus. A cidade de Éfeso, ela foi uma cidade que lá por volta do ano 1050 a.C., invasores gregos vieram expulsar os habitantes da costa Ásia Menor e estabeleceram-se na cidade de Éfeso. Éfeso, né, que significa desejável. A palavra Éfeso significa desejável. Ela ficava localizada ali no território de Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e Mileto. No ano 173 a.C., ela foi aí anexada à província romana, tornou-se o centro político, como vai dizer a nossa lição, o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Então, a cidade de Éfeso ficava num lugar bem localizado, era uma cidade portuária. Era uma cidade portuária. Perdão, irmãos. Então, por causa dessas boas instalações, por ser uma cidade portuária e ter aí várias estradas que ligavam ela às outras partes do mundo, e quando ela se tornou parte aí da província romana, o Império Romano, eles empenharam muito em fazer boas estradas para comércio. Então, era a mesma coisa estar andando no asfalto, as estradas do tempo do Império Romano. Então, o Império Romano, eles ligou aí várias cidades aí a Éfeso através de belas estradas, e ela se tornou então aí o ponto comercial aí, porque ela era uma cidade portuária, e nela lá era uma cidade muito suntuosa, vamos dizer assim, pomposa. Como o texto da lição vai dizer aqui, nela existia lá o maior anfiteatro do mundo, que tinha capacidade para 25 mil pessoas. Sem falar que nessa cidade, como nós vamos ver mais à frente aqui, existia aí um dos grandes templos da deusa Diana, né, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ficava na cidade de Éfeso.
Então, Éfeso ela era uma cidade muito importante naqueles dias ali na Ásia Menor. E é nesse contexto, nesse sistema cultural que havia naquela cidade que foi implantada a Igreja do Senhor Jesus. Vale destacar aqui, irmãos, que não se sabe quem fundou a igreja em Éfeso. Pois quando Paulo chega em Éfeso, já havia ali cristão. Pode ser que foi um daqueles crentes que estava ali no dia de Pentecostes, né, que saíram e levou o evangelho até Éfeso. Pois quando Paulo chega em Éfeso, já encontra ali crentes na pessoa bendita de Jesus. Paulo então só expandiu a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é uma igreja que, pensa numa igreja abençoada, pois teve aí por pastor, por ensinador, Paulo, durante 3 anos, foi uma das maiores paradas que Paulo fez. Paulo não ficava muito tempo em muita cidade, ele chegava, abria igreja, implantava a igreja e já partia para outra. Mas em Éfeso, Paulo teve o cuidado de ficar durante 3 anos ali, ministrando a palavra do Senhor. Imagine, queridos amados irmãos, vamos hoje para o culto de ensino. Quem é que vai ensinar? O apóstolo Paulo. Culto de pregação, quem é que vai pregar hoje? O apóstolo Paulo. Então, a igreja de Éfeso teve esse privilégio de ter Paulo aí durante 3 anos ministrando na igreja. Por isso que ela cresceu de uma forma tão maravilhosa. Não só Paulo, né? A Sagrada Escritura vai dizer que por lá passou o casal abençoado, Áquila e Priscila, também um varão poderoso em palavras, como cita as Escrituras, Apolo passou também pela cidade de Éfeso e também teve aí como seu pastor, né? Éfeso teve como seu pastor o apóstolo do amor, o apóstolo João, também pastoreou aquela maravilhosa igreja. Vamos aí para o nosso segundo ponto aí do segundo tópico, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, que era a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, essa é o contexto religioso, essa é a cultura religiosa da qual foi implantada a igreja do Senhor Jesus, implantada em uma cultura totalmente idólatra. E não é diferente, né, irmãos, dos dias de hoje, não é diferente dos dias em qual vivemos hoje, onde a igreja está implantada no meio de uma cultura que, querendo ou não, é uma cultura voltada à idolatria. Idolatra-se homens, idolatra-se imagens, idolatra-se tudo, né? E a igreja está implantada aí, inserida no meio dessa cultura, mas graças a Deus que a igreja não é influenciada por esta cultura. E em Éfeso, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra essa cultura idólica, que é a cultura do Deus, a cultura de culto à deusa Diana, ou a deusa Ártemis. Deusa essa que era a deusa pagã da fertilidade e do parto. Era deusa da pagã e da fertilidade, protetora do parto. Ela é representada por uma imagem, né, por uma imagem de uma mulher com tórax,
coberto de seios, com 3 fileiras de seios. Ela personificava os poderes reprodutivos aí, do homens e do animais. Essa deusa também estava associada aos rituais de fertilidade, tornou-se protetora da prostituição cerimonial, que fazia parte do culto sensual e da adoração idólatra em Éfeso. Então esse era o contexto, irmãos, esse era o contexto do qual estava inserido a igreja de Éfeso. Esse era o contexto religioso da qual estava inserida a igreja em Éfeso. Então é nesse contexto que Paulo começou a pregar, e isso ocasionou-lhe sérios problemas, pois o que movia a economia na cidade de Éfeso era tudo voltado ali a Diana. Tanto é que havia ali vários vendedores, assim, vamos dizer, havia uma feira de material artesanal que era tudo voltado a Diana. Era nichos feitos de prata, tudo imagenzinha de Diana, tudo era feito aí, tudo era envolvido, estava em volta da deusa Diana. E quando Paulo, chegando lá, pregando que aquilo era idolatria, que só existia um Senhor, um soberano, Paulo fez com que a economia daquela cidade desse uma abalada, pois muitos daqueles que faziam parte daquele culto, que eram vendedores, que eram fabricantes de nicho, aceitaram a Cristo. Tanto é que nós vamos observar no decorrer da carta aos Efésios, que Paulo vai ter alguns problemas a respeito disso, porque ele estava aí acabando com a economia, ou com o culto à deusa Diana, pois várias daquelas pessoas, das prostitutas, daqueles idólatras que serviam lá, aceitaram a Cristo, fizeram fazer parte da igreja bendita do Senhor Jesus. Então, essa era a religiosidade, essa era a cultura religiosa dos dias da igreja de Éfeso, onde a igreja de Éfeso estava implantada, né? Era tudo ali voltado para a deusa Artemis ou a deusa Diana. Isso é só para a gente termos uma noção, né, do contexto da carta, o porquê da fala de Paulo aí, dessa maravilhosa carta. A deusa Diana, o templo, como eu disse, ele foi considerado aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Perdão, irmãos. Então, o templo da deusa Diana era algo muito belo, sem falar da deusa Diana, que, segundo a sua crença, ela foi colocada lá naquele templo, naquela pedra, era uma estátua totalmente muito grande. Me foge aqui a metragem, o comprimento dessa estátua, mas segundo a crença daqueles tempos, ela foi colocada lá de forma, vamos assim dizer, divina. Ela foi colocada lá de forma divina no alto do monte lá do templo. O irmão Joel Rodrigues, ali de Ariquemes, a irmã Érica, Deus abençoe. A câmera está na posição errada, mas acredito eu que não dá para virar mais, irmão Joel. Ou dá? Sim, graças a Deus. Glórias a Deus. Melhorou, irmão Joel? Está melhor? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar nos assistindo. Deus abençoe você, a irmã Carol, seus filhos. Irmã Marilene Moreira, acabou de entrar. Deus abençoe, Marilene Moreira, ali da cidade do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Deus abençoe. Vamos aí para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico do segundo ponto, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber
o batismo no Espírito Santo. Em seguida, ele evangelizou os judeus meses, como está lá registrado em Atos 19:8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para o gentio, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19:12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear naquela cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, e o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. Então, meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela aí foi uma igreja, como disse, foi muito abençoada mesmo, pois tiveram aí durante 3 anos, na sua terceira viagem missionária, Paulo, ele vai aí parar em Éfeso, ficar em Éfeso durante 3 anos ali, ministrando a poderosa palavra do Senhor. Durante esses 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, foi quando ele escreveu a primeira carta aos irmãos em Corinto, e uma boa parte da segunda carta a Corinto também foi escrita quando ele estava, foi escrita quando ele estava em Éfeso. Então, durante esses 3 anos, ele começou ensinando nas sinagogas, né? Primeiramente ensinando aos seus irmãos judeus, só que não foi bem aceito a sua fala. Então ele alugou ali um espaço e continuou pregando e ensinando o evangelho ali durante 3 anos. Então, durante esses 3 anos de muita dedicação e árduo trabalho missionário, a igreja somente cresceu e multiplicou-se. Tanto é que feitos miraculosos e extraordinários foram operados naquela cidade imoral, supersticiosa, escravizada e refém dos poderes ocultos. Mas o poder de Deus, irmãos, o poder de Deus sobrepujou a todo tipo de encantamento e poções mágicas, a ponto de próprios lenços, até os lenços de Paulo, curar enfermidades e expulsar demônios. Então, nós vemos aí que o poder de Deus, ele é aí algo maravilhoso, é algo esplêndido, né? Que mesmo em meio àquela cidade, aquele contexto religioso, aquela cultura religiosa pagã, mística, voltada para a feitiçaria, para a idolatria, mesmo assim, Deus opera maravilhas. Basta somente ter ali uma pessoa disposta a ser o canal dele para operar maravilhas. E a pergunta que eu lhe faço: você está disposto a ser o canal de Deus nesses últimos dias? Você está disposto a ser usado por Deus? Porque Paulo foi usado ali poderosamente porque ele estava disposto, ele se entregou inteiramente a Deus, para que Deus o usasse de maneira maravilhosa. E usou tanto que os seus lenços, os seus lençóis curavam, expulsavam demônios. E eu? E você? Será que estamos dispostos a nos entregar a Deus para que venhamos a ser este canal de Deus, esse canal de bênção na vida de outras pessoas? Deus, ele está querendo nos usar, queridos e amados irmãos. Deus está querendo nos usar para ser bênção, para que possamos aí ser canais libertadores de outras pessoas, para que possamos
para que venhamos aí ser canal para que vidas venham ser libertas através das nossas. O Senhor Jesus, Ele conta comigo e contigo. As mãos e os pés do Senhor, a boca do Senhor, são a minha e a sua. E como estamos a usando? O Senhor quer nos usar, assim como usou Paulo. Então Ele nos convida para que possamos nos entregar inteiramente a Ele, para que venhamos ser, queridos e amados irmãos, usados em suas mãos. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele tem grandes coisas para fazer através de nossas vidas. Basta apenas nos entregarmos a Ele inteiramente, sem reserva, sem receios. Ele quer fazer de nós instrumentos poderosos nessa terra. Não para que venhamos ser alguma coisa, não, irmãos, não. Que nós não somos nada, mas para que o nome dele venha a ser glorificado através de nossas vidas. Que o nome dele venha a ser exaltado através de mim e de você. Não pensemos nós que ele quer nos usar para que venhamos a nos destacar, para que o nosso nome venha aparecer, não, porque o único nome, assim como João disse, que ele cresça e eu diminua, então que o nosso nome venha desaparecer e o nome dele ser engrandecido para todo sempre. Aleluia. Vamos aí, meus queridos amados irmãos, para o nosso último ponto do segundo tópico, que é a saudação epistolar. A saudação ela é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola ela era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Graças a Deus. Irmã Meire Brito, paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua família. Então, Paulo traz aí a sua saudação epistolar, saudação essa que ele traz em quase todas suas cartas, que é a graça e a paz. Graça e paz seja convosco. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era uma saudação muito comum para Paulo, pois, como disse, Paulo a usara aí em quase todas as suas cartas essa mesma saudação. Saudação essa que lembra muito a saudação hebraica daqueles dias, saudação dos judeus, judaica, melhor dizendo, daqueles dias, que era da seguinte maneira: a paz seja com você. Então, essa era a saudação judaica. Paulo, então, só vem aí acrescentar o termo graça nessa saudação, que é a graça e a paz. O que é graça, irmãos? O que é graça? Graça é aquilo que nós aprendemos. Graça é o favor imerecido. A salvação que não merecíamos, mas através da graça a alcançamos. Se hoje eu e você, nós somos salvos através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo faz questão de lembrar aos gentios que somos alcançados pela graça. Somos alcançados pela graça. Graça do Senhor nos alcançou.
É interessante, irmãos, que nesta carta, mais à frente nós iremos estudar a respeito da predestinação de Deus. Paulo vai dizer nesta carta que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Então Deus predestinou-nos a salvação através de Cristo Jesus antes da salvação do mundo. Muitas vezes nós ficamos pensando da seguinte maneira: se os judeus tivessem aceitado Jesus como Senhor e Salvador, nós não existiríamos. Mas isso, irmãos, isso vai na contramão da lógica divina. Pois Paulo vai dizer aqui aos irmãos em Éfeso que Deus nos predestinou, Deus nos escolheu a igreja desde a fundação do mundo. Então a igreja já estava no coração de Jesus. A salvação dos gentios já estava pensada por Cristo. Então, mesmo que os judeus tivessem abraçado o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus existiria. Israel apenas fugiu aí do propósito da qual Deus a escolhera. Por elas ter fugido deste propósito, Deus então aí escolheu aí outros caminhos para cumprir com aquilo que ele já tinha formado desde a fundação do mundo. Quando eu falo formado, escolhido, é eu e você. Eu e você já somos escolhidos antes mesmo do mundo existir. O Senhor já havia nos escolhido, o Senhor já nos via adorando e servindo a Ele. Então, sinta-se privilegiado, meu querido e amado irmão, porque você é escolhido por Deus, mesmo antes de Deus formar todas as coisas, Ele já te via, Ele já via você. Então, é a saudação de Paulo aos irmãos em Éfeso. Graça e paz faz o gentio, para que os gentios viessem a pensar que eles foram alcançados pela graça. O comentarista Matthew Henry, ele vai dizer que essa expressão, ele vai considerar essa frase da seguinte maneira: ela expressa a boa vontade do apóstolo em relação aos seus amigos e é um desejo real pelo bem-estar deles, pois não há paz sem graça. Isso é verdade, meus queridos e amados irmãos. Não há paz sem graça. Eu estou falando aqui da verdadeira paz. Não a paz que o mundo procura. Eu estou falando da verdadeira paz. E a verdadeira paz só encontramos em Jesus. Em Jesus nós encontramos a verdadeira paz. Por isso não há graça, não há paz sem graça, pois nós só encontramos Jesus através da graça. Então, através da graça que nós temos paz, a verdadeira paz, pois a verdadeira paz, como disse, nós só encontramos em Jesus. Se você está angustiado, atribulado, preocupado, se não há mais paz em você, abrace a Jesus, tenha um encontro real com Jesus, que você vai ver se você não vai encontrar a verdadeira paz. Porque tem muitos, quem sabe até que me ouve, está passando por dificuldade, passando por luta, passando por tribulações, mas ele está tranquilo porque ele está em Cristo. E nós estamos em Cristo, estando em Cristo, meus queridos e amados irmãos, o mundo pode estar ruindo, como já disse algumas vezes, o mundo pode estar ruindo ao nosso redor, mas nós estamos tranquilos porque sabemos que o nosso Redentor está vivo. E assim como disse Jó, que ele tudo pode e nenhum do seu pensamento pode ser impedido. Então, que possamos, queridos e amados irmãos, estarmos aí em Cristo Jesus,
porque em Cristo Jesus nós temos a verdadeira paz, que possamos estar envolvidos nesta graça, nesta graça, nesta graça. Pois, através dessa graça, nós encontramos a paz. Paulo, o comentador da nossa lição, vai dizer que a epístola era uma carta circular. O que é isso, uma carta circular? Isso, irmão, quer dizer que a carta destinada, escrita aos Efésios, ela foi uma carta destinada aos cristãos, a maioria gentílica das muitas igrejas que havia na Ásia. Era uma carta que foi destinada a muitas igrejas que havia da Ásia. E aí, o título aos Efésios é porque podemos dizer assim que a igreja sede ficava em Éfeso. Mas toda a congregação que recebia essa carta de Paulo poderia colocar lá na sua saudação o nome da igreja onde ela estava localizada. Então era uma carta circular, ela foi escrita para todas as igrejas da região da Ásia Menor. Então não foi ali principalmente somente a Éfeso. Ela foi direcionada a todas as igrejas da Ásia Menor. E por que não dizer, irmãos? Ela foi direcionada a nós hoje, nos nossos dias, né? Então era uma carta que é direcionada, ela circular, porque ela circulava aí em toda a região, todas as igrejas da Ásia Menor. E alcançou-nos nos nossos dias de hoje, pois o seu conteúdo é de extrema importância para os dias em que nós estamos vivendo hoje. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Adriana Teixeira Vieira, Deus abençoe. Jovem Isaac Silva, Deus abençoe. Nosso superintendente, né, da Escola Bíblica Dominical. Diácono Mesaque nos assiste, Deus abençoe. Diácono Mesaque. Vamos aí, irmãos, caminhando para o nosso final, para o nosso último ponto. Terceiro e último ponto. O propósito e mensagem. Vamos lá ir para o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e participavam e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, este é o propósito. A carta aos Efésios, ela não vai tratar de nenhum problema, como disse o comentador da nossa lição, nenhum problema específico. Não havia ali problemas como podemos aí encontrar na carta aos irmãos em Corinto. Então, a gente vimos que a igreja em Corinto era uma igreja problemática
e Paulo vai escrever esta carta para tentar resolver aqueles problemas. Mas a carta aos irmãos aos Efésios, ela não vai nos mostrar aí que a igreja em Éfeso tinha algum problema. Era simplesmente uma carta de orientação pastoral, pois Paulo, ao escrever esta carta, como disse, era uma carta quando ele estava na prisão. Então, Paulo ele já havia exortado aos irmãos em Éfeso que a questão da vigilância, pois ele vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 28 até o 31, que após a sua partida, após a sua saída daquela cidade, haveria o grande perigo de aparecer os famosos lobos, os lobos, obreiros fraudulentos, considerados como lobos cruéis, que viriam aí, que entrariam na igreja e tentariam destruir aquele rebanho. Então isso Paulo falou ainda quando estava lá em Éfeso. E quando ele escreve, ele vai escrever a carta para orientar aos irmãos a respeito, como disse aqui, da temática da conduta, da chamada da igreja e a respeito da conduta, de como essa igreja deve se conduzir, deve se portar. Pois como o nosso comentador, pastor Douglas Batista vai nos dizer, a igreja era formada em Éfeso, era formada de várias pessoas, judeus helênicos, pessoas que haviam largado a feitiçaria, a idolatria, pessoas que estavam vivendo lá no mundo da prostituição. Então, e aí Paulo escreve esta carta para orientar como é que a igreja de Deus ela deve se portar, como a igreja devia se portar, como ela devia andar, como é a sua responsabilidade, como eles deviam conviver, como eles deviam relacionar-se entre famílias, entre servo e senhor, a relação entre patrão e empregado, entre marido e esposa. Então, Paulo ele vai escrever essa carta como uma carta pastoral, uma carta de orientação. Paulo vai orientar como nós, igreja de Deus, nós devemos nos portar. Por isso que digo que esta lição é uma lição de suma importância para nós outros, pois ela nos ensinará, como igreja do Senhor Jesus, a nos portar, a vivermos como igreja de Jesus. Então, é de muita importância nós estarmos atentos a não perdermos nenhuma das aulas desse trimestre, pois será um trimestre abençoador para as nossas vidas. Então, irmãos, sobre essas premissas que nós falamos aqui, nós podemos entender que as intenções de Paulo considerada de maneira pastoral. A carta ela busca atender as múltiplas necessidades que tem a igreja do Senhor Jesus. Por isso que nós reafirmamos que essa carta ela é um tratado pastoral, um tratado sobre a igreja de Cristo, da visão de um pastor, de um grande pastor, que foi o apóstolo Paulo. Então, Paulo vai orientar a igreja em Éfeso a como se portar como igreja na face dessa terra, como se portar como igreja em um mundo conturbado. Então, que possamos, meus irmãos, como disse, não perdermos nenhuma aula desse trimestre, pois esta será uma lição, mais uma lição, né? A outra lição passada, do trimestre passado, foi uma lição poderosa que nos trouxe um grande auxílio, uma grande ajuda espiritual,
e creio que essa não será diferente. Eu convido a você a não perder. Se nós não voltarmos até domingo, estaremos usando essa mesma ferramenta para chegar até os irmãos, mas se pudermos nos reunir, estaremos ali no templo, mas se não pudermos, estaremos aqui usando essa mesma ferramenta. Vamos aí para a nossa parte final, que é a mensagem. A mensagem aos Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Gostei muito desta parte final aqui, de tudo que Deus fez e que se espera que a igreja também faça. Então, esse é o propósito desta carta maravilhosíssima. Então, ela traz aí, irmãos, esse como tema principal aí, como disse lá no início, a igreja de Cristo como corpo glorioso do Senhor Jesus, e Jesus como a cabeça deste corpo. Então, ela vai dar ênfase mais aí na igreja como o corpo de Jesus nessa carta aos Efésios. Então, e Cristo como cabeça, como disse antes, Colossenses vai dar essa ênfase aí de Cristo como o cabeça da igreja. Então, nós podemos, irmãos, observar que essa carta do apóstolo Paulo, nós podemos aí resumir em três palavras. A palavra é assentado, andando e firmado. Assentado, andando e firmado. Como assim? Assentado, andando e firmado. São as três palavras que resumem aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Pela posição, o crente está assentado em Cristo, nos lugares celestiais. Conforme Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 6. Então, pela posição, o crente está assentado em Cristo nos lugares celestiais. Aí a sua responsabilidade como cristão, ela é andar codignamente ao chamado que lhe foi feito, conforme Paulo vai nos dizer no capítulo 4, versículo 1 em Efésios. Então nós devemos andar de maneira digna do nosso chamado. E, por último, este andar é mais amplamente apresentado como uma guerra na qual ele está empenhado contra Satanás e todas suas hostes, na qual ele é exortado a permanecer firme contra as ciladas do diabo. Então, como eu disse, assentado, andando e firmado, ou firme. Então, o crente em si, ele está como posição. Pela posição, ele está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Então, decorrente dessa posição que ele agora
obtém, é necessário ele andar de forma digna da posição que ele foi colocado através de Jesus. E neste andar aí, ele sobrevém aí uma batalha espiritual, batalha essa que nós iremos estudar aí no decorrer da nossa lição, acho lá no final da nossa lição. Então, ele precisa permanecer firme contra a cilada do diabo, como Paulo vai nos orientar lá no capítulo 6, versículo de número 11, que nós precisamos manter-nos firme contra as astúcias do diabo, pois sabemos, queridos e amados irmãos, que o inimigo de nossas almas, diz Pedro, que ele anda rugindo como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então precisamos nos manter firmes, nos manter constantes, não brinquemos, meus amados irmãos, com o inimigo de nossas almas, pois ele é poderoso, mas aquele que está conosco é mais poderoso do que ele para nos livrar, para nos salvar, para nos ajudar. Mas que possamos estar revestido com as armaduras de Deus, que possamos estar aí protegidos, possamos estar firmes, possamos estar guardados em Deus, para que venhamos aí a prosseguir nesta posição a qual o Senhor tem nos colocado, né? Que possamos andar de maneira digna desta posição. Vamos aí, meus irmãos, finalizarmos. Já estamos aí, já no final, já dando quase 10 horas, né? Vamos finalizar. Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidades e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos aí mais um final de mais uma lição. Graças a Deus. Então, como disse, afinal, como vai nos dizer essa conclusão, essa epístola vai revelar-nos aí um elaborado resumo da salvação e as suas implicações, para a vida cristã. Implicações, irmãos, é o nosso maneiro digno de andar diante de Deus. Também vai recordar-nos o favor imerecido que recebemos. Essa lição vai nos trazer à memória este favor imerecido que recebemos de forma gratuita da parte de Deus. E também vai nos exortar a viver uma vida de santidade, já que nós estamos alicerçados em Cristo. Porque esse é o desejo de Deus, como o diácono Lucas ministrou domingo passado. A santidade é um desejo de Deus para nós outros, é a vontade de Deus para nós outros. O próprio Jesus vai dizer: seja santo, porque santo é aquele que vos chamou. Então, que possamos, meus irmãos, andar de forma digna da maneira que fomos, da posição que fomos chamados. Nós somos chamados para sermos aí representantes do céu e da terra. E que possamos, então, como representantes do céu e da terra, andar de maneira conforme o céu. Não possamos aí andarmos da maneira do mundo, pois nós somos chamados para representar o céu. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos ouviu nesta manhã. A irmã Rosângela, paz do Senhor, minha irmã, que Deus abençoe. Irmã Érica Xavier, Deus abençoe. Diácono Lucas está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem, se não retornarmos ao normal, estaremos aí na casa do Diácono Lucas mais uma vez.
estará ministrando-nos a poderosa palavra do Senhor. Convido desde já o presbítero Maxwell. Deus abençoe, Maxwell, pela sua vida, a vida da irmã Francinéia, que está nos assistindo. Deus abençoe. Irmã Cesária, Deus abençoe, irmã Cesária. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. O meu superintendente, Mesaque, glória a Deus, Mesaque. Deus abençoe a sua vida e a vida do nosso mais novo obreiro da casa do Senhor aí, né, irmão Misael. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Misael e toda a sua família. Glórias a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, aos irmãos da linha C30 que nos assistiam, os irmãos da linha C25 que nos assistiu nesta manhã. Que Deus abençoe. A partir, irmãos, das 18h30, nós teremos um grandioso culto de louvor e adoração a Deus nesta mesma página. Convido a todos os irmãos para estar nos assistindo. Estaremos ali adorando o santo nome do Senhor ali no templo, louvando a Deus. E também estaremos ouvindo aí a poderosa ministração da palavra do Senhor. Então, quero convidar a você. Quero aqui já lançar um convite ao diácono Lucas. Para hoje à noite estará nos trazendo a poderosa ministração da palavra de Deus. O diácono Lucas está aí convidado a nos estar ministrando a poderosa palavra do Senhor hoje à noite. Então, que os irmãos possam estar conectados, compartilhando a nossa live, curtindo a nossa página no YouTube. Deus tem uma palavra para você, meus queridos e amados irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Ele possa ser sempre presente na sua casa, na sua vida e na sua família. Deus abençoe.